pessoal do curso técnico em farmácia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Chegamos então à nossa quarta e última aula da disciplina de botânica aqui com a professora Janaína Larice. Gente, na aula de hoje iremos trabalhar sobre plantas medicinais, suas utilidades e outros temas dentro desse contexto. Vamos entender sobre etnobotânica, fitoterapia e outras aplicações distintas dos organismos, né, que compõem o reino vegetal. Assim como também já estávamos debatendo esse assunto, vamos finalizar. Então pega o seu material para acompanhar a aula, ficar mais dinâmica de você entender. Ok, então seguinte, gente. Então devemos entender como e onde surge essa capacidade de algumas plantas apresentarem esse poder medicinal. Como estudamos em reino vegetal, em outras aulas, sabemos que as plantas são autotróficas, então o que significa que elas realizam o seu próprio metabolismo, né? Elas realizam o que conhecemos como fabricam o seu próprio alimento, né? Então elas sintetizam os compostos orgânicos que precisam para viver. Esse processo dentro do reino vegetal, esse processo autotrófico é a fotossíntese. Estudamos também. Se você não lembra, volta à aula, pega o material e dá uma revisada. Mas fotossíntese, foto vem de luz e síntese de produção. Então, esse fenômeno e outros fenômenos que acontecem de forma necessária para a sobrevivência do vegetal são considerados parte do metabolismo primário do vegetal. Vamos conferir aqui no nosso slide. Olha só. Todo o mecanismo que algum vegetal realiza que seja importante e essencial para a sua sobrevivência está dentro do metabolismo primário, assim como a fotossíntese. Ocorre em todos os organismos vegetais o metabolismo primário e tem como fonte de produto, no caso, tem como resultado dessa produção alguns açúcares, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, generalizando aí substâncias orgânicas, né, que faz parte da bioquímica da célula. A parte que envolve a questão sobre o poder medicinal de alguns vegetais já está voltada para o metabolismo secundário de um vegetal. Esse metabolismo secundário, como a gente já pode destacar em nosso slide, ele acontece dependendo de certos fatores, ocorre em determinados organismos do reino vegetal, certo? Não é uma questão que vá validar a sobrevivência do vegetal como a fotossíntese no metabolismo primário e o resultado serão diversas substâncias, entre elas os princípios ativos. Então, quando a gente fala de princípio ativo resultante de um metabolismo secundário do vegetal, a gente está justamente encaixando o nosso entendimento de como essas plantas elas acabam servindo para a arte medicinal. Ok? Então, agora você entende. Nem todas as plantas irão apresentar os princípios ativos, porque o metabolismo secundário não é necessário para a sobrevivência de todos os vegetais, alguns determinadas espécies irão ter, e que o poder medicinal está justamente relacionado ao metabolismo secundário de um vegetal. Então, assim como o poder dos princípios ativos voltados para a questão medicinal, dentro do metabolismo secundário, as plantas desenvolvem outros tipos de substâncias que vão gerar alguma função dentro desse metabolismo secundário. Exemplo aqui, separei 3 funções oriundas do metabolismo secundário de um vegetal. A questão adaptativa eu vou exemplificar com as flores e os frutos, que vimos na questão do grupo das angiospermas, que é aquele grupo que apresenta as características mais evoluídas dentro do reino vegetal. Então, a flor foi uma questão adaptativa para proteger o fruto e o fruto para proteger a semente. Isso a gente só encontra no grupo das angiospermas. Dentro da questão da defesa, nós vimos também em aulas de morfologia e histologia o aparecimento em alguns vegetais de acúleos, de tricomas e de espinhos, né? Cada um tem a sua diferença, porém é uma questão de defesa, principalmente contra a herbivoria, que seria consumidores herbívoros que se alimentariam do vegetal. Então, a aparência
na morfologia de um vegetal que contém espinhos não fica muito atrativa para os herbívoros. Então, com certeza, é uma questão de defesa. Entre a função de atração, eu destaco mais uma vez as flores como exemplo. Lá no grupo das angiospermas, essas flores elas têm, além da função adaptativa para proteger o fruto, que a fecundação ocorre na parte feminina da flor, o desenvolvimento do ovário se transformará em fruto. Outras peças florais, elas trabalham justamente na atração dos seus polinizadores e também de consumidores dos frutos, que irão disseminar as sementes por outra parte do ambiente. As pétalas com coloração bem atrativa, a exemplo da nossa imagem aqui no slide, e também algumas pétalas que apresentam odor, né, um aroma característico, são sim modos atrativos para polinizadores, né, visando, no caso, a polinização cruzada, levando o pólen de uma flor para outra, e como falei, também o consumo do fruto. Chegamos então nas plantas medicinais. Eu já vou destacar aqui essa informação onde eu digo que uma planta é tida como medicinal por possuir substâncias que têm ação farmacológica, ok? Atuação dos componentes químicos das plantas no organismo. Essas substâncias, volto a dizer, fruto de um metabolismo secundário, serão justamente os princípios ativos. Então, a planta que possui princípio ativo, ela está ativa, literalmente, para ações farmacológicas. A planta medicinal constitui uma unidade terapêutica. Todos os princípios ativos formam um fitocomplexo, que interage entre si e com outras moléculas aparentemente inativas. Aparentemente, essa junção química vai gerar justamente a unidade farmacológica, integral da planta medicinal. Com certeza, em algum estudo ou em alguma situação da sua saúde, você já precisou usar de alguma planta medicinal ou alguém te recomendou usar a planta medicinal. Essa cultura da utilização de plantas com fins terapêuticos aconteceu mesmo antes dos estudos que temos hoje, para identificar que esses princípios ativos do vegetal têm ação farmacológica. Então, como eu posso mostrar aqui na nossa imagem, há dados históricos que a utilização de plantas medicinais aconteceu muito antes do que a gente pode esperar. No Egito, né, os antigos papiros, eles mostram que a partir de 2000 anos antes de Cristo, diversos médicos utilizavam as plantas para o tratamento. Então, aí já tinha um conhecimento, já tinha uma ação que, no caso, trouxe resultado positivo para que esse uso continuasse dentro de outros povos. Não só existem registros dos egípcios, né, do pessoal, dos egípcios, na verdade, utilizando as plantas medicinais como alternativa terapêutica. Ainda dentro do grupo dos egípcios, existem relatos que a técnica de aromoterapia, certo? Que vocês vão ver, vai estar lá na pesquisa de vocês também, para vocês conhecerem melhor, vai ter questões de aromoterapia. Mas a aromoterapia é uma finalidade terapêutica que utiliza os óleos essenciais extraídos de várias partes dos vegetais, né, das folhas, das flores também, e está bastante utilizada hoje em dia nas plantas medicinais modernas para tratamentos, certo? Questão psíquico, físico também. Então, há registro que não foi de agora. Os egípcios já tinham essa passagem pela aromoterapia. Aqui no Brasil, nós temos nítida a questão dos grupos indígenas. Sabemos que durante a passagem histórica do nosso país, os indígenas viviam para a terra e da terra. Então, é comum que você encontre grupos indígenas que sabem muito da utilização do que podem encontrar de plantas na natureza. Não só para alimentação, mas também para a questão medicinal, ok? E como diz aqui, vou colocar mais uma vez aqui o slide, nosso apontador. Como diz aqui, olha, no século XVI, o jesuíta José de Anchieta foi o primeiro boticário de Piratininga, que é a atual cidade de São Paulo. Gente, boticário não relaciona a marca de cosméticos que a gente tem hoje, não. Boticário é uma denominação bem antiga para pessoas que tinham autorização, estudo, graduação para
trabalhar com produtos farmacêuticos e também pessoas que tinham estabelecimentos, antigas farmácias para produção e venda de produtos farmacológicos. Então temos também a história jesuíta envolvida no início do uso de plantas medicinais aqui na história do Brasil, certo? Então, tínhamos aqui alguns medicamentos, a sua grande maioria, desculpa, gente, com a matéria-prima dessas seguintes plantas, né? A rosa, o sênio, manacá, ipeca e copaíba. Copaíba, com certeza, você já ouviu falar nos tempos modernos. Mas, entendam, tanto a questão dos jesuítas, que era um povo mais alfabetizado, que tinha mais chances de estudar e trazer para o comércio do Brasil, mas lembrem que os povos indígenas também já tinham experiência vivida sobre plantas medicinais. É importante que a gente saiba que os medicamentos ou a utilização dos princípios ativos do vegetal, eles tanto podem fazer o efeito positivo, como pode fazer o efeito negativo. Né? Comparando, como diz aqui, a mesma maneira de medicamentos farmacêuticos, aqueles que a gente sabe que são produzidos em laboratório sem a matéria-prima de um vegetal. Então, é preciso atentar para o fato de que uma única planta medicinal pode conter diversas substâncias indesejáveis no nosso organismo. Portanto, usar uma planta como medicamento pode ser uma medida complexa. Pode ser não, gente. É uma medida complexa. Por mais que antigamente nós tenhamos histórico de uso de plantas medicinais sem total estudo laboratorial ou científico, hoje, ainda assim, as plantas medicinais são alvo de estudo dentro da botânica, porque cada vez mais querem saber os compostos que podem ser extraídos, justamente para a produção positiva desses medicamentos farmacêuticos oriundos de princípios ativos vegetais. Então, hoje em dia, depois de toda essa demanda de estudos e identificação, há os princípios ativos mais conhecidos dentro do grupo do vegetal, que é o que eu separei aqui para a gente ver. Exemplo, polifenol ou resveratrol é um dos princípios ativos, um dos compostos encontrados no reino vegetal, e esse é bem mais fácil de ser encontrado justamente na casca de uvas expostas, certo? Esse polifenol, ele vai ter ação, então a gente já pode entender aqui, ó, propriedades anti-inflamatórias, antivirais, neuroprotetoras e anticancerígenas. Outro bem conhecido é o licopeno, inclusive se você for buscar em farmácia, sempre existem cápsulas de licopeno, desse princípio ativo, manipulado em laboratório, e ele é bem fácil de ser comercializado. Porém, você pode acompanhar a nossa tabela aqui e entender que no alimento fresco eu encontro, sim, o licopeno em gramas, né, em sua quantidade para cada tipo vegetal. Então, tomate, melancia, goiaba, suco de tomate e outros molhos como molho e ketchup também tem a qualidade lá do licopeno. Podemos ver que o licopeno ele tem uma boa fonte alimentícia dentro do tomate. Por que a procura por esse princípio ativo? Olha só, anticancerígeno, anti-inflamatório e antioxidante. Deixa eu revisar para você. Antioxidantes são justamente princípios ativos que vão combater a oxidação de células, porque a oxidação de uma célula prejudica o funcionamento dela. Principalmente existem radicais livres, aí já é uma parte química, né, que são radicais livres do nosso organismo que estão diretamente voltados para a oxidação de algumas células. Exemplo, os radicais livres do nosso organismo que vão atacar a oxidação das células da nossa pele, certo? Causando um envelhecimento precoce. Então, algum medicamento antioxidante ele vai combater os radicais livres para que não cause a oxidação de nossa célula. Algo natural que você pode encontrar, exemplo, você está sabendo agora que é o licopeno. Os óleos essenciais também contêm a sua parte de princípio ativo, né? Só para lembrar, na parte bioquímica, os óleos são do grupo das substâncias orgânicas, dos lipídios, e dentro dos lipídios, óleos vegetais estão classificados no grupo dos glicerídeos, uma cadeia insaturada. Olha só, existem os poderes aromatizantes, acabamos de falar da aromaterapia, né? Antissépticos, anti-inflamatórios, digestivos, rubefaciente. Deixa eu revisar para você. Essa capacidade rubefaciente, ela está justamente utilizada na questão de vermelhidões, inchaços, algum hematoma. Então,
O princípio ativo do óleo voltado para essa terapia é justamente para aumentar a circulação e desaparecer aquelas vermelhidões e outros problemas, calmantes e até sedativos. Outro princípio ativo conhecido são os flavonoides. Eles fortalecem os vasos capilares, têm poder antioxidante, mais uma vez, anti-inflamatório. Pode ser encontrado no pigmento de flores, né? Pigmento também está relacionado ao grupo dos lipídios, voltado para a classificação dos carotenoides. E pode ser encontrado em chá verde, uvas, frutas, legumes. Eu até separei aqui nessa tabela para vocês, nessa imagem, na verdade, algumas frutas e verduras que a gente encontra na nossa rotina alimentar que são fontes de flavonoides. Do mesmo jeito, falamos disso, do mesmo jeito que existem substâncias desejadas dentro de um vegetal para ação farmacológica, também existem as substâncias indesejadas, certo? Você pode consumir um vegetal em uma certa quantidade natural, ele contém uma substância indesejada, mas por ser uma quantidade mínima, não causar nenhuma reação ao seu organismo. Mas como eu trouxe na tabela, quantidade acima do indicado de algumas plantas que contêm princípios ativos tóxicos vai prejudicar o teu organismo. Então, por exemplo, a arruda, que é uma que é bem conhecida, ela tem indicação emmenagoga. Gente, emmenagoga são princípios ativos, medicamentos que querem ter a ação de aumentar o fluxo menstrual, melhorar a frequência da menstruação, assim como a indicação antiespasmódicas está voltada justamente para qualquer medicação que tenha esse princípio ativo, está voltada para a questão de evitar os espasmos musculares. Então, encontramos esses dois princípios ativos no vegetal conhecido popularmente como arruda. Então, numa maneira normal, você pode tratar essas enfermidades, porém, em dose excessiva, por exemplo, acontece o risco de aborto e reações alérgicas na pele. Então, essa aqui é só uma tabela de tantas outras alertas sobre a toxicidade. Gente, o que é que está acontecendo com a professora hoje? Acho que é o cansaço. Toxicidade é acima do que você pode consumir do indicado. Certinho? Vamos lá. Existe questão de cultivo, tem preparação de cultivo, de colheita, de pós-colheita. Então, separei aqui algumas ações dentro dessas partes da planta medicinal. Para o cultivo, primeiro você tem que estudar o local, né? Fatores de irrigação, encontrar um solo. Lembra da nossa aula passada que existe a questão dos macro e micronutrientes para adubar o solo? Então, precisa ser estudado tudo isso para o cultivo de plantas medicinais. Encontrar espécies resistentes e adaptadas ao local e à época. No caso aqui nós temos o bioma caatinga, então nós precisamos encontrar plantas medicinais que resistam a períodos de estiagem, mesmo com uma irrigação adequada. Realizar a rotação de cultura significa o quê? Que a cada novo plantio você mude, faça uma variação das espécies vegetais, porque se você sempre plantar as mesmas espécies, as plantas acabam competindo pelos mesmos nutrientes e pode trazer justamente uma questão inadequada para o solo, certo? Você, fazendo a rotação de cultura, você evita a degradação do solo. Adquirir mudas sadias é importante, né, gente? Para qualquer cultivo, você adquirir mudas sadias para que não venham com alguma praga, que é o que a gente conhece popularmente, por micro-organismos que possam causar algo indesejado para a plantação. Então, é importante que você analise a muda que você vai plantar, se ela está realmente sadia. Manter o solo em boas condições, pois a umidade e temperaturas altas tornam o ambiente propício ao ataque de doenças. Corretíssimo, né? Você sabe que a raiz vai estar lá no solo, ela precisa que aquele solo esteja em condições adequadas para que ela possa retirar os nutrientes do solo e distribuir para a planta. Em caso de infecção, retirar a parte infectada da planta ou até mesmo a planta inteira. Queime para que não haja contaminação. Depois plante outra espécie de família diferente. Questão da rotação de cultura. Contra certas pragas, plante em volta de seu canteiro espécies que repelem alguns insetos, como cravo de defunto, gente, a gente está falando de nome popular, e entre parênteses aqui vocês estão conhecendo o nome científico, que mantém os pulgões longe. Pulgão é, no caso, um dos organismos, um dos indivíduos que são já
já conhecidos e caracterizados como pragas de plantação, a hortelã, que afugenta formigas, e a ruda, que evita as lesmas. Já tem uma dica aí maravilhosa, caso tu já esteja pensando aí em fazer o teu cultivo. Questão de colheita, coletar em dias secos e ensolarados, evitar retirar todas as folhas de um mesmo ramo, importantíssimo, gente. Você tem que deixar, se você está fazendo uma colheita de partes da planta, você não precisa retirá-la toda, porque você tem que deixar a planta com estrutura para que ela produza mais, para que ela sobreviva mais no seu cultivo. Para as raízes, procurar as mais próximas da superfície vai facilitar a sua colheita, e as que estão mais no interior do solo, com certeza elas estão trabalhando mais em fixar o solo e retirar os micro e macronutrientes e também a água que é necessária para o desenvolvimento do vegetal. As partes aéreas da planta, como folhas e flores, deve ser colhida no início do florescimento, principalmente as flores. Devem ser colhidas pela manhã e após secar o orvalho, né, quando passa a questão do orvalho da planta, e as raízes devem ser coletadas no final da tarde, como forma de indicação. Caules lenhosos, quando perderem as folhas, no outono ou no inverno. Frutos, a gente já conhece, né, de forma madura, alguns quando estão verdes, então isso você vai ter que estudar qual é a espécie, se é preferível que o fruto seja coletado maduro ou verde. Sementes, no início da queda de algumas sementes, quando elas já estiverem bem maduras, no caso, elas vão ter que estar totalmente formadas, né, para que possam germinar e servir para a utilização. E as cascas do caule antes da planta brotar, antes da primavera. Então, tudo isso já é de acordo com alguns indícios que foram estudados sobre colheita. Assim como cultivar e coletar, também é importante a questão da secagem. Quando você trabalha numa boa secagem das plantas medicinais, você está visando a durabilidade do que você coletou para que você possa produzir algo específico, né? Depende da espécie, depende de qual tipo de manipulação dessa planta medicinal que você quer. Então, o processo de secagem ele tem que ser cauteloso e bem específico. Então, separando algumas partes da planta que costumamos usar como forma medicinal, eu deixei aqui, olha, flores e folhas devem ser colocadas à sombra para secar em local ventilado, certo? 3 a 5 dias é suficiente. Ou pendurar os galhos, como vocês estão vendo aqui na imagem. Cascas devem ser lavadas principalmente em água corrente. Não precisa você utilizar algum outro produto químico para fazer a lavagem da casca, não, porque essa lavagem da casca é justamente para tirar poeira, como diz aí, alguma sujeira e também algum micro-organismo que possa ter chegado há pouco tempo, certo? Colocar para secar depois dessa lavagem. As raízes também devem ser lavadas em água corrente, colocar para secar. As sementes devem ser colhidas de frutos maduros, sadios, limpos por peneiração ou lavagem, depende do tamanho da semente, estrutura da semente, secas ao sol, certo? Então, são as partes vegetais que apresentam maior durabilidade. Ok, justamente porque a semente ela está guardando o embrião, nós temos ali a questão do tecido nutritivo que vai ficar nutrido o embrião até o seu período de germinação e aquela passagem do período de dormência da semente, né? Que ela mantém a nutrição do embrião até ela ser pronta, até que ela vire pronta para germinar, certinho? O armazenamento também é uma das etapas tão importantes como o cultivo, a colheita e a secagem. Pois é a partir do armazenamento que você vai dar destino ao usuário daquela parte da planta medicinal que foi toda trabalhada. Então, dependendo da preparação que aquela planta recebeu, né, a questão fitoterápica, como é que ela está relacionada? É um pó? É a planta seca? É uma pomada? Então, dependendo de como ela foi manipulada, ela vai ter o seu prazo de validade, certo? Como qualquer outro medicamento também tem o seu prazo de validade. E ela vai ter um método de conservação mais indicado, certo? Então, por exemplo, um xarope, o prazo de validade dele é 1 mês. E ele tem que ser colocado em temperatura ambiente. Geralmente ele já vai vir num frasco que vai ter uma tampa e toda uma questão de higienização. Mas uma tintura, por exemplo, de algum extrato vegetal, ele vai ter uma validade de 1 ano, vai ter
uma embalagem de um frasco mais escuro. Pode ser também essas embalagens mais comerciais de saco. E assim, gente, cada um vai obedecer a um critério que tenha o objetivo da durabilidade daquele produto. Ok? Questão de manipulação. Já vou dizendo para vocês, vai ter uma questão na nossa pesquisa aí falando de manipulação, certo? Mas tudo também depende de como você precisa utilizar aquela planta medicinal, certo? Então nós temos as indicações. Por exemplo, para despertar o apetite, lógico que você vai ser recomendado a utilizar antes da refeição. Já para ajudar na tua digestão, após as refeições. Essas utilizações aqui eu vou dar uma revisada caso você não lembre alguma palavra. Exemplo, antitussígeno já te indica o quê? Para evitar aquela questão da tosse seca. Expectorante também na questão da secreção do pulmão. Febrífugo para controlar as oscilações de temperatura relacionadas à febre. Antirreumático já tem a noção de trabalhar para evitar problemas de reumatismo. A utilização de depurativo é justamente princípios ativos relacionados à questão de limpar, de fazer uma limpeza, remoção de substâncias tóxicas ao seu organismo. Então, essas utilizações elas já vão ter uma questão de horário restrito, uma frequência restrita. E aqui eu já vou aproveitar para falar para vocês que nós temos muito a questão da utilização das plantas medicinais, a manipulação delas, de forma pessoal, como automedicação, autorremediação. Alguns casos podem até dar certo, mas que todo medicamento, seja ele a base de plantas medicinais ou não, é necessário uma indicação medicinal e farmacêutica para que justamente a gente entenda a quantidade, qual planta necessária, a espécie indicada para a utilização que a minha saúde, o meu corpo precisa. E justamente para que eu tenha o controle da frequência e do horário da utilização dessas plantas medicinais. Ok? Nessa questão aqui, nós trabalhamos as medidas, justamente porque eu acabei de falar que temos muito costume de automedicarmos com a utilização das plantas medicinais. Então, as medidas populares estão justamente relacionadas a punhados, colheres e pitadas, ou o famoso olhômetro. Coloquei ali as folhas para fazer um chá no olhômetro, de acordo com a quantidade de água. Então, uma tabela dessa ela é importante para que você entenda a questão das gramas, porque como vimos, há uma necessidade, uma medida necessária, uma quantidade necessária que você utilize da planta medicinal, porque acima do indicado pode te trazer algum efeito tóxico. Por que o interesse tão grande em torno do tema de planta medicinal? Gente, as plantas medicinais, como vimos, tem todo o trabalho histórico e uma crença. Existe a crença voltada para a parte da natureza e também alguma crença voltada social, cultural e até religiosa, que por fato de serem substâncias vegetais, algo natural, não traga nenhum benefício de sua utilização. Então, há uma procura grande, certo? Também justamente por causa da cultura. Várias populações recebem em seu ensinamento, na construção da sua ética, histórias culturais que comprovam a eficácia da utilização de plantas medicinais em questão de saúde. Além de que as plantas medicinais elas são mais acessíveis ao ponto de vista econômico. Então, existem vários fatores e que todos levam a uma utilização positiva das plantas medicinais, nessa questão dessa construção histórica. A produção de certos fármacos oriundos direta ou indiretamente de plantas configura-se como uma das importantes atividades da economia mundial. Toda região desse planeta tem a sua espécie de planta medicinal para oferecer. O comércio de plantas medicinais ele é muito ativo. E ele não é um comércio tão industrializado. Nós que somos de cidades do interior, nós podemos ter noção de um comércio mais em barracas, em feiras ao ar livre e de fácil acesso. As plantas medicinais figuram entre os argumentos mais frequentes usados para realçar a importância da preservação dos ecossistemas. Então, temos a utilização e o cultivo de plantas medicinais também como preservação do ambiente, por fornecer uma estrutura mais verde, mais viável, por sabermos que os vegetais são importantes na questão de reposição do oxigênio do ambiente em que vivem.
Também é um fator que precisa ser considerado. Grande parte da população julga as plantas como um recurso barato, acabamos de falar isso, mas pouco eficaz para cuidar dos problemas de saúde. Em relação à eficácia do princípio ativo de uma planta medicinal, é preciso que tenha algum dado histórico e principalmente um dado científico que oriente o consumidor das plantas medicinais a saber. E também depende do problema em que uma pessoa se encontra de saúde para buscar a alternativa das plantas medicinais. Então, existe realmente os princípios ativos que vão trazer uma eficácia ou em curto prazo ou em longo prazo. E o médico é que vai saber se o teu problema de saúde pode sim ser resolvido com uma questão natural e vai te indicar alguma planta medicinal, se for do ambiente dele, né, da forma, da metodologia de cura dele, ou dependendo do estágio de alguma doença, de algum problema de saúde, ele vai optar por um remédio manipulado de forma farmacológica, né, produzido em laboratório. Outras pessoas chamam a apreciação mais positiva das plantas medicinais e preferem tratar-se principalmente com esses recursos naturais. Acreditam que correm menor risco de serem vítimas de efeitos colaterais. É aquela crença, né? Aquela fé que por ser natural, por ser de uma criação natural, não vai trazer o prejuízo. Mas você, depois dessa aula, ou você já sabia, isso é uma questão mito, né? É um mito. Plantas medicinais também podem trazer princípios ativos tóxicos. E você vai passar esse conhecimento à frente agora dentro da sua cultura, da sua rotina, tenho certeza. No entanto, as plantas medicinais são muito mais do que meros recursos alternativos aos medicamentos de alto valor agregado dos dos poderosos laboratórios farmacêuticos. Relativamente, poucas pessoas sabem que certos medicamentos frequentemente muito caros têm em sua fórmula substâncias isoladas de plantas incorporadas na fórmula. Então, quem sabe pessoas que têm preconceito com o uso de planta medicinal ou não têm noção suficiente, porque preconceito é justamente a falta do conceito para aderir à prática das plantas medicinais, possam só tomar a questão de medicamentos em laboratórios, feitos em laboratórios, e não entender que ali também podia ter uma matéria-prima vinda de um princípio ativo. E essa imagem é bem comum aqui do nosso interior, como acabamos de relatar, da comercialização dos produtos naturais em feiras ao ar livre e em pequenos comércios, o que facilita mais uma vez o acesso a esse tipo de terapia, né, das plantas medicinais. Agora vamos falar um pouco de etnobotânica. Etnobotânica é uma parte da botânica, né, do estudo dos vegetais, que está justamente ligado à questão de entender como a sociedade, como o ser humano faz o uso dessas plantas medicinais, qual é o interesse, qual é a relação que associa plantas, não só as medicinais, mas os vegetais, a utilização de plantas dentro da rotina de um ser humano. Então, significa simplesmente investigar plantas usadas por sociedades primitivas em várias partes do mundo, né? Um conceito mais científico, né? Desde a época de Schultz, que é esse pesquisador aqui, Richard Schultz, foi um dos pesquisadores dentro da botânica que se destacou no estudo, na investigação justamente da utilização das plantas por sociedades, ok? Desde a época, o campo da etnobotânica, na época de Schultz, passou de simplesmente adquirir o conhecimento para aplicá-lo na sociedade moderna. Então, a utilização de plantas medicinais não deixa de ser uma das aplicações justamente das teorias e práticas da etnobotânica. Como é feita uma metodologia de pesquisa? Como eu acabei de falar para vocês, a etnobotânica se preocupa com a relação do homem e da utilização. Então, os estudos etnobotânicos, eles precisam ir não só na questão de leitura ou de algum embasamento laboratorial, mas eles precisam ir até a sociedade. Ele precisa chegar a um homem do campo, a uma parte rural, uma parte urbana também, mas ele quer entender como o ser humano está utilizando. Então, com certeza, começa-se o levantamento de informações de uma determinada localidade que faça um uso direto relacionado aos vegetais,
Questionários sempre são aplicados. Vamos dizer que existe uma comunidade rural aqui na cidade de Patos. Então, você quer fazer um levantamento de como hoje em dia, no ano de 2020, como hoje em dia uma comunidade rural utiliza ainda os vegetais. Então, você vai lá, prepara seu questionário dentro do que você pretende pesquisar, com base nas informações que você já teve sobre o assunto, e vai entrevistar a população dessa comunidade rural, e ali você vai ter muitos relatos a ouvir, a anotar, a questionar, para no final você ter o resultado da sua pesquisa de etnobotânica. Dentro da etnobotânica é muito importante os estudos para identificar um vegetal. Nós sabemos que as espécies elas têm a sua identificação popular e têm a identificação científica. A identificação científica de um vegetal vai ser o mesmo em qualquer lugar do mundo, porque obedece às regras da taxonomia de Linneu. Porém, o nome popular de um vegetal ele pode mudar de região para região, de cultura para cultura, de sociedade para sociedade. E isso confunde um pouco os estudos dentro do grupo dos vegetais. Então, sempre, para a população, nas entrevistas que um etnobotânico pode ouvir, vai ouvir o nome popular, certo? A utilização das pessoas, a gente conhece mais o nome popular. Mas para estudos científicos e relatos e apresentação de artigos científicos, nós teremos a prevalência justamente do nome científico da planta, acompanhado do seu nome popular. Falar de plantas medicinais, falar de etnobotânica, também deixa o objetivo de falar sobre fitoterapia, que é justamente o estudo das plantas medicinais e sua aplicação, suas aplicações, na verdade, na terapia, na cura de doenças, ok? Então, esse fito já vem relacionado a vegetal. De acordo com a caracterização do Ministério da Saúde, é uma terapêutica caracterizada pela utilização de plantas medicinais validadas e suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Alguma vez você já foi a alguma consulta e o médico diz, eu vou te indicar um fitoterápico. Ou algum farmacêutico, né, trabalha na farmácia e chega e tem esse fitoterápico aqui, já utilizou? Então, fitoterapia é justamente isso, né? Essa parte da botânica que estuda as plantas medicinais e suas aplicações. Então, as medicações que partem desse pressuposto, a gente conhece como medicações fitoterápicas, que não são poucas. Hoje no mercado nós temos uma vasta demanda de medicamentos fitoterápicos, como também a procura aumentou muito. Então, é um medicamento obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. É caracterizado pelo conhecimento da eficácia, dos riscos do seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Assim como outro medicamento, é necessário que esses pontos sejam bem descritos, sejam validados, que haja um estudo dos princípios ativos, da questão da toxicidade, da utilização, da manipulação. É necessário uma preocupação também para que o fitoterápico seja aceito pela comunidade. Sua eficácia e segurança é validada através de levantamentos etnofarmacológicos de utilização, documentos técnicos científicos, né? Os artigos científicos, a galera que estuda os farmacológicos, então eles precisam estudar, provar, divulgar os seus resultados para que tudo isso tenha embasamento para a utilização dos medicamentos fitoterápicos. As indicações, né, são indicados e prescritos por médicos e demais profissionais de saúde, nutricionistas, fisioterapeutas, psiquiatras também podem indicar a utilização dos remédios fitoterápicos. São comumente usados para automedicação, né, a gente já falou, inclusive os farmacêuticos, né, balconistas de farmácia também às vezes acabam utilizando, indicando de medicamentos fitoterápicos. Mas eu sei que vocês serão técnicos em farmácias muito responsáveis, com certeza irão estudar bem sobre o fitoterápico antes de indicá-lo. A frequência com que são utilizados em uma dada prática depende muito dos pacientes tratados e a natureza da doença. Isso a gente já tinha comentado, né? Tem que saber a questão da eficácia do princípio ativo daquele vegetal e a condição que o paciente se encontra dentro da enfermidade. Indicações para o uso, né? Sistema nervoso, respiratório, cardiovascular, digestivo, trato urinário,
indicações ginecológicas, pele, trauma, reumatismo e dor e agentes imunomoduladores. Você pode perceber, gente, que nós temos fitoterápicos para várias partes do organismo, para várias indicações de ação farmacêutica, ok? Existe sim polêmica, né, dentro da questão da utilização das plantas medicinais, por mais que envolva tantos outros fatores e dados que conhecemos hoje que levam para o lado positivo, mas também existe o lado da polêmica, né? Como diz aqui, todavia o seu uso ainda é controverso, especialmente quando as plantas são utilizadas de forma caseira. Há uma preocupação, gente, principalmente aquela questão da toxicidade. O famoso médico brasileiro Drauzio Varela, por exemplo, questionou a eficácia de plantas e fitoterápicos. Existem hoje atlas, cartilhas, livros, folhetos informativos. Então, quanto mais se espalha realmente informações verdadeiras sobre o uso, sobre toxicidade, sobre a questão da manipulação, quanto mais se espalha esse lado positivo, mais se conhece melhor, mais se desmistifica mitos que venham a prejudicar o preconceito dentro do uso das plantas medicinais, ok? Esse ano, do ano passado para cá, nós tivemos uma alta repercussão sobre casos de uso de cannabis sativa, que é o nome científico, popularmente conhecido como maconha, dentro da comunidade das plantas medicinais. Existem vários estudos que mostram a eficácia do princípio ativo encontrado nessa planta em tratamento de várias doenças, inclusive doenças como câncer. Mas a maconha aqui em nosso país, ela é vista mais como uma matéria-prima para a questão de drogas. Então, há esse impasse e há essa luta para a utilização dela, do princípio ativo dela para fins medicinais, que seja bem distinto da utilização dela dentro do campo das drogas, ok? Se vocês tiverem curiosidade, fiquem muito à vontade para ler questões de plantas que são vistas como polêmicas dentro das plantas medicinais, não só a cannabis sativa, que é conhecida como maconha. O Brasil, ela abriga cerca de 22% da biodiversidade vegetal do planeta. A gente bota para quebrar quando o assunto é diversidade vegetal. Além disso, possui uma rica medicina popular relacionada ao uso de plantas, proveniente da miscigenação, já tem um traço histórico, como a gente acabou de ver, de diferentes culturas. Cada cultura, ela guarda as suas espécies, ela guarda a sua história e guarda o seu jeito de utilizar. Então, se você vai para outro estado, você pode aprender sobre plantas medicinais lá da mesma forma que você também pode ensinar das que você tem embasamento de uso do seu estado. A medicina herdada da cultura indígena baseada no uso das plantas medicinais nativas ainda é pouco conhecida e estudada. Justamente, isso está voltado porque nossa biodiversidade vegetal ela é muito alta. Então, algumas já são estudadas, já são relatadas, já está em costume de uso dentro da sociedade, mas também falta ainda estudos. Então, quem sabe vocês também aí, farmacêuticos, possam também contribuir dentro desse estudo. Apesar do uso tradicional de plantas medicinais por séculos, raros são os medicamentos registrados no Brasil com plantas nativas, mas potencial para isso o nosso país tem. Ok? Para finalizar aqui, vamos entender que as plantas, falamos de plantas medicinais, de fitoterapia, mas com base em todas as outras aulas em que a gente viu, podemos entender que nós temos o reino vegetal, a parte da botânica, empregada em várias outras utilizações. A gente já citou umas, mas vamos fechar. Medicação foi o que acabamos de ver. Mobiliário e construção, questão da madeira principalmente. Perfumaria e decoração. Lembram das pteridófitas que eram usadas na decoração? As angiospermas, que têm as suas flores, também utilizadas na perfumaria e decoração. Vestuário também, a indústria têxtil está muito relacionada à matéria-prima dos vegetais. Gente, nossa aula de plantas medicinais, etnobotânica e fitoterapia vai se encerrando por aqui. É a nossa última aula dentro da disciplina de botânica. Eu espero que eu tenha contribuído firmemente e fortemente, mesmo com essa questão de aulas remotas visando a situação atual em que nos encontramos dentro de uma pandemia. Espero que eu tenha contribuído dentro da formação de vocês. Desejo sucesso na formação de vocês e fiquem à vontade para pesquisar mais sobre o assunto de botânica. Receberão
a lista de exercícios sobre essa aula, a lista de pesquisa para finalizar a questão de atividades e cumprimento de atividades, e qualquer coisa, falem com a professora que ela vai estar disposta para ajudar vocês. Certo? Boa aula, beijo, tchau e muito obrigada.